Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer essa linda peça. Como vocês podem ver aí no início do vídeo, é o tapete de laço em relevo, bem semelhante com aquele tapete de coração que a gente fez o amarelo. E ele tem aqui, ó, esse acabamento muito lindo, um pouco diferente, né, do tapete em relevo de coração. Aqui nesse tapete eu utilizei o bico da Pitula, uma querida. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram e do canal dela, que ela também tem aqui no YouTube. Ela faz peças maravilhosas e esse bico, gente, eu me inspirei em um dos trabalhos dela, tá? Vale a pena vocês conferir. O nosso tapete, ele ficou com 95 centímetros de comprimento e 65 de largura. É um tapete bem grande, como vocês viram aí. Ele serve para quarto, um tapete solitário, para beira de cama, fica muito bonito, tá? O diferencial desse tapete, gente, além do desenho, é o laço. E aqui eu utilizei a técnica de trabalhar com fio conduzido, tá? Você consegue fazer o tapete com apenas uma cor, sem precisar trocar o fio, mas também tem essa técnica que é onde você pode utilizar duas cores, deixando o seu desenho assim em relevo, né? E com uma cor diferente da peça, tá? A cor que eu utilizei aqui foi o Barroco Max Color, fio 6, na numeração 6132. Eu fiz o laço, fiz aqui, ó, o acabamento em volta e o bico também, tá vendo? E a base toda do meu tapete, eu utilizei o Barroco Max Color fio 6, na cor 3526. Eu utilizei essas duas cores, gente. E para trabalhar o fio 6, nós vamos utilizar a agulha soft da Círculo 3,5 e uma tesoura para arremate. Você pode trabalhar ele com apenas uma cor ou duas, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, do novelo de 452 metros, que é o de 400 gramas, me sobrou essa quantidade aqui, ó, dos dois novelos, tá? Então, caso você for fazer com uma cor só, da mesma forma tenha dois novelos, porque mesmo vai sobrar um pouquinho, mas você vai utilizar 1,5, tá bom? Bom, pessoal, a nossa aula, ela vai ser dividida em várias partes, tá bom? Para que o vídeo seja bem explicado, bem detalhado para vocês. Então, ele vai ficar um pouquinho a aula longa, certo? Esse modelo, eu já trabalhei ele como jogo de banheiro, vou deixar a fotinha aqui para vocês, tá? E essa fotinha aqui, eu não utilizei o laço colorido, tá? Eu utilizei o laço com o mesmo fio da base, então fica aí como sugestões para vocês, tá? Gente, eu não prometo que eu vou fazer o jogo de banheiro, mas vamos ver até no final do vídeo se eu decida ou não fazer. Mas caso você queira fazer, no finalzinho da videoaula, né, da última parte desse tapete, eu passo para vocês as dicas para quem quer fazer o jogo de banheiro completo, tá bom? Então, no último vídeo, estarei passando para vocês essas dicas. Eu espero que vocês gostem. Todos esses materiais vocês encontram no site do Armarinho São José. Vamos lá então para a nossa aulinha. Bom, pessoal, nós vamos iniciar então com o Barroco Max Color, fio 6, na cor 3526, certo? Vamos iniciar com o fiozinho, né, do meio do novelo e vamos fazer aqui um nozinho tradicional. Feito o nozinho tradicional, nós vamos trabalhar aqui, ó, no total de 115 correntinhas. Então, temos 115 correntinhas, olha, dessa forma. Pessoal, tem uma técnica que eu gosto de usar quando eu tenho que fazer esse trabalho e eu fico com medo de faltar ponto. Então, ó, um exemplo, aqui eu preciso de 115 correntinhas, eu faço 116 só para mim ter certeza que lá no final eu não vou estar pulando o ponto de base, tá bom? Aí, a correntinha que sobrar, eu desfaço, tá? Então, aqui eu acrescentei mais uma, ficando 116, mas se você quiser fazer a risca, 115, tá bom? Feito isso, eu vou dar uma laçada e vou contar 4 correntes, sem ser essa que está na agulha. 1, 2, 3, 4, na de número 5, eu vou fazer o meu primeiro pontinho alto. Dessa forma,
tá? Então, nós ficamos aqui com 4 correntinhas e na quinta eu coloquei meu primeiro ponto alto. Venho na segunda corrente, novamente, um ponto alto. Nós vamos trabalhar assim, fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Nós vamos ficar aqui no total de 112 pontos, contando com essas 4 correntinhas que fizemos para virar. Então, no caso, vai dar 111, mais essas correntinhas vai dar 112. Belezinha? Então, vamos lá concluir essa carreira. Certinho, pessoal, trabalhei aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Lembra que eu fiz uma correntinha a mais, porque eu tava com medo de ter contado errado? Eu contei todas e contando com as correntinhas iniciais aqui, eu tenho que ter no total de 112 pontos altos, contando com essas 3 correntes, tá? 111 pontos altos, mais essas 3 correntinhas, dá no total de 112. Então, aqui, ó, me sobrou até 2, eu tinha já feito uma a mais. Então, eu ignoro essas duas, conte a de vocês também. Vocês têm que ter 112 pontos. E vamos para a próxima carreira. Você simplesmente vira a peça sem correntinha nenhuma, tá? Tem aqui esse último ponto que você trabalhou, você apenas entra nele, apenas entra aqui, ó, e faz um pontinho baixo. A partir desse pontinho baixo, você vai fazer mais 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E aí, você vem no próximo ponto de base e vai trabalhar ponto alto sobre cada ponto de base, tá? Bom, pessoal, quando a gente fez o tapete decoração em relevo, eu percebi que o pessoal ficou um pouquinho ali, quando vai fazer a telinha, que repuxou o trabalho. O que eu posso indicar a vocês? Quando a gente está iniciando essas 2 carreiras de ponto alto, aqui vocês podem apertar o tanto que vocês quiserem. Mas quando é a telinha, não adianta apertar o ponto que vai entortar o trabalho, vai ficar repuxado. Mas aqui nessa quantidade de ponto alto, você pode fazer ele apertadinho, um do ladinho do outro, tá bom? Para ficar bem certinho. Eu, sinceramente, eu levo meu ponto numa medida desde o começo até o fim, tá? Então, vocês fazem isso também, uma medida assim, numa tensão, né? Olha como que fica. Então, nós vamos trabalhar assim, ponto alto sobre cada pontinho de base, e eu já retorno com vocês. Ok, pessoal, completei aqui, ó, ponto sobre ponto, toda a extensão do meu tapete. Chegando aqui, ó, no último ponto, que são as correntinhas, eu faço o último pontinho alto. E agora, eu vou virar o trabalho da mesma forma que eu virei para fazer essa carreira que acabamos de fazer. Sem corrente, ó, eu apenas entro no primeiro ponto e faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Novamente, eu dou uma laçada, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Agora, nós vamos iniciar a telinha do nosso trabalho, onde vai ter 2 correntes e um ponto alto, certo? Só que nas 2 laterais do nosso tapete, nós vamos ter um conjunto de 4 pontos altos. Então, temos 1, 2, vem no próximo ponto, faz o terceiro, e no próximo ponto, o quarto, ficando assim, ó, 4 pontinhos altos. Agora, nós vamos seguir com 2 correntes, você vai pular 2 pontos de base, entra no terceiro, um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pula 2 pontos de base, entra no terceiro, um ponto alto. E nós vamos trabalhar assim, ó, bloquinhos, pulando 2 pontos de base separado por 2 correntinhas, até você chegar lá no final, aonde vamos deixar 4 pontos sem trabalhar, para que a gente faça esses 4 pontos das laterais. Certinho, pessoal, chegando aqui no final, fiz aqui o meu último bloquinho, tenho 3 pontos de base ainda, ó. Então, aqui eu faço o segundo ponto alto, o terceiro, e aqui, ó, nessa última correntinha, eu acrescento o meu quarto pontinho alto, para ficar certinho, aqui a mesma quantidade de pontos, tá? Bom, pessoal, aqui nesses bloquinhos, se você fez a mesma quantidade que eu, você vai ficar no total de 35 bloquinhos, tá? Por quê? Dividido no meio, 17 pontos é um laço
e os outros 17 é outro laço, tá? Então, 17 mais 17 vai dar 34 e tem um ponto de separação no meio, tá bom? Se você fizer menos ou mais, não vai dar certo, tá? Então, a gente vai dar sequência aqui. Caso você queira fazer um tapete maior e queira acrescentar mais um laço, então você tem que acrescentar mais 17 bloquinhos, tá bom? Desses 35, você adiciona mais 37 bloquinhos. Lembrando que aí você tem que fazer a contagem das correntes também, tá? Agora, pessoal, nós vamos iniciar a nossa carreirinha de pontos baixos, tá? Para que essa carreirinha de ponto baixo, ela serve de base para o desenho que vamos trabalhar, tá bom? E vai ser assim, ó, inicialmente, nós vamos fazer uma corrente, quando for fazer essa carreirinha de ponto baixo. Vem no primeiro ponto alto, coloca um ponto, no segundo, no terceiro e no quarto, tá? Então, aqui, ó, não pulamos nenhum ponto de base, um ponto baixo para cada um. E para seguir adiante, nós vamos trabalhar dentro da correntinha 2 pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo. Trabalhei, então, aqui, ó, toda a minha carreirinha, colocando os 2 pontinhos baixos, tá vendo? Dentro de cada quadradinho, 2 baixos e no ponto alto, um ponto baixo também. Trabalhei os 4 pontos aqui, ó, nesses 4 pontos da lateral. Agora, eu vou virar o meu trabalho, vou repetir a minha segunda carreira de bloquinho. Então, eu venho no primeiro ponto baixo, esse eu não faço corrente, porque eu vou trabalhar equivalente a um ponto alto. Um ponto baixo, 2 correntinhas, venho no próximo ponto, o segundo ponto baixo. O terceiro e agora o quarto, tá? Não mudou nada, apenas acrescentamos uma carreirinha de ponto baixo aqui. Agora, nós vamos fazer 2 correntes, vai pular 2 pontos de base, vem no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pula 2 pontos de base, no terceiro, outro ponto alto. E assim por diante, você vai notar que você vai ficar com 2 correntinhas, mesma coisa dessa carreira. O ponto alto é sobre o ponto alto, a diferença é que tem um ponto baixo separando um do outro, tá? E assim vai ficar a nossa carreira. E vamos trabalhar assim até o finalzinho. Certinho, pessoal, trabalhei aqui toda a minha carreira. Cheguei aqui no final, vou virar o trabalho, ó, já fiz os meus 4 pontos altos de base. Venho no primeiro ponto, eu tenho que fazer uma correntinha, né? Toda vez que eu vou fazer essa de ponto baixo, eu faço uma correntinha. Venho no primeiro ponto alto, coloco um ponto baixo, no segundo, no terceiro e no quarto, tá? Agora, como é a vez dos pontos baixos, nós vamos fazer a carreira de preparação para a argola, tá? Então, nós vamos trabalhar por 5 bloquinhos dessa forma, com 2 pontinhos baixos e um ponto baixo no ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloquinhos. Vou fazer o meu último ponto baixo aqui do 5º bloquinho. Agora, eu vou preparar a argolinha para as pipocas da próxima carreira. Nós vamos iniciar com 2 pipoquinhas, então, a gente faz 1, 2 correntes, vem no ponto alto, faz um ponto baixo, dessa forma. 2 correntes, vem no ponto alto, um ponto baixo. Aqui nós temos, né, vai ser 2 pipoquinhas, então, eu vou fazer só 2 argolas. E agora, eu vou trabalhar no total de 4 bloquinhos novamente com pontos baixos. Então, eu volto, faço 2 pontos baixos dentro do intervalo e um no ponto alto. Vou trabalhar assim por 4 bloquinhos agora, tá? Ok, então, eu trabalhei com 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Agora, novamente, eu faço 2 argolinhas, porque aqui vai 2 pipocas. 2 correntes, vem no ponto alto, um ponto baixo. 2 correntes, venho no ponto alto, um ponto baixo. Até aqui, nós já fizemos as argolinhas para um laço. Agora, a gente vai vir desse lado para fazer o do segundo laço. E tem um intervalo grande aqui no meio, né, de um laço para o outro.
Então, aqui nós vamos trabalhar no total de 9 blocos, fazendo 2 pontinhos baixos no espaço e 1 no ponto alto, por 9 blocos, tá? Trabalhei, então, aqui, ó, por 9 bloquinhos, vamos conferir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Novamente, eu faço aqui as 2 correntinhas, estou iniciando as 2 argolinhas para as 2 pipoca, aqui do segundo laço. 2 argolinhas, novamente, você vai trabalhar por 4 bloquinhos, a mesma coisa que fizemos lá no início. Nós vamos fazer aqui, ó, ponto baixo por 4 bloquinhos. Trabalhou o ponto baixo pelos 4 bloquinhos, você vai fazer mais 2 argolinhas agora. Então, vamos trabalhar 2 correntes, vem no ponto alto, um ponto baixo. 2 correntes, vem no ponto alto, um ponto baixo. E assim como aqui, nós trabalhamos ponto baixo por 5 bloquinhos, nós vamos terminar com a mesma quantidade, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então, vamos finalizar esse restante fazendo ponto baixo sobre cada pontinho de base, tá? Trabalhei, então, aqui os 4 pontos para virar. Vou fazer aqui bloquinho em cada bloquinho que eu tenho ponto baixo. Quando eu chegar aqui onde eu tenho 2 correntinhas, será ponto pipoca. Então, nós vamos aqui com 2 correntes, ponto alto em cima do ponto baixo, certo? 2 correntes, e aqui a gente vai ficar com a mesma quantidade de espaço que a gente trabalhou com pontos baixos, tá vendo? Se a gente trabalhou por 4 ou 5, né? 5 bloquinhos com ponto baixo, a gente vai ter aqui 5 bloquinhos também. Certo? Trabalhamos, então, 1, 2, 3, 4. Aqui no de número 5, você vai fazer um ponto alto inacabado. Dá uma laçadinha, entra aqui no ponto, passa pelas 2 primeiras e não finaliza o ponto. Reserva. E agora, nós vamos entrar com Barroco Max Color Fio 6, na cor 6133. Vamos fazer o nozinho tradicional, para podermos entrar aqui com a nossa cor, né, que tá diferente. E aqui, o rosa, você vai deixar ele aqui junto com a base, ó. Fizemos o nozinho tradicional, dá uma apertadinha nele para não ficar tão frouxo e passa a agulha. E aqui, ó, nós temos que finalizar esse ponto alto, correto? Então, você traga o rosa mais escuro finalizando. Tá vendo que finalizou o ponto alto? Você vai pegar esse arremate e o fio rosa e vai deixar aqui perto da base, ó, aqui embaixo. Vamos dar uma laçada e dentro dessa argola vamos fazer 5 pontos altos. Então, a gente faz 1, 2, 3, 4 e 5. Para cada pipoca, nós fazemos 5 pontos altos dentro da argola, tá? Vem na primeira, não no de base, na primeira, olha, busca o fio, trava, tá vendo? E faça uma correntinha. Feito isso, vem no ponto de base e faz um ponto alto de base. Desta forma aqui, ó, tá vendo? Agora, temos aqui a segunda pipoca, nós vamos fazer o mesmo esquema, só muda no finalzinho aqui, tá? Porque aqui nós vamos finalizar as pipoquinhas com rosa escuro e passar para o rosa claro. Fizemos aqui 4. Ficamos aqui, então, com 5 pontos, porém, esse último eu não finalizo, porque eu vou voltar a trabalhar com o fio rosa. Então, eu reservo, esse fio continua aqui, eu só pego o meu rosa claro aqui atrás, tá vendo? E vou finalizar esse último ponto, esse quinto ponto, ó, com o rosa claro. Ajusta certinho
E vou finalizar normalmente a pipoquinha, ó, pegando no primeiro ponto alto dentro da argola. Finaliza normalmente, ó. Fechou. Faça uma correntinha. Você reserva esse fio rosa lá atrás, não trabalhe sobre ele por enquanto, tá? Vem aqui no ponto de base e termine aqui fazendo, deixando assim as duas pipocas. Agora, nós vamos trabalhar sobre esses 4 pontos baixos, fazendo 4 bloquinhos de 2 correntes, 1 ponto alto. 2 correntes, 1 ponto alto. 2 correntes, 1 ponto alto. Agora, tem o quarto grupinho, não vou finalizar esse ponto alto, deixo na espera que vai ter a troca de cor novamente. Então, aqui, ó, lembra o fio, ele ficou solto aqui? Você vai alinhar ele, mas não vai esticar, tá? Você vai alinhar ele, porque depois nós vamos esconder ele aqui, ó, com uma carreirinha de ponto baixo, que é a próxima. Então, você só passa ele aqui, ó, por cima, alinha, deixa o fio rosa claro e busca o fio rosa escuro, ó, e finaliza esse ponto. E aqui não pode ficar muito esticado, tá? Senão vai atrapalhar o seu trabalho. E vem aqui na pipoquinha e novamente vamos fazer a repetição dos 5 pontinhos altos, exatamente como trabalhamos as duas primeiras pipocas. 5 pontos, vem aqui no primeiro, busca e faz a pipoquinha. Uma corrente, faz o ponto de base e vai para a segunda pipoca. Aqui nessa segunda, o quinto ponto alto, a gente vai finalizar com rosa claro, certo? Então, aqui, 4 e 5. Não finalizo. Eu vou deixar o rosa escuro novamente para trás. Trago meu fio rosa claro. E finalizo meu quinto ponto, tá? E vou finalizar a pipoquinha normalmente, só que é com o fio rosa claro agora. Fechou uma correntinha, vem aqui no ponto de base. E você não vai trabalhar sobre o fio rosa escuro. Ele vai ficar solto aqui, ó, novamente, para que depois, na próxima carreira, a gente esconda ele, igual aqui, ó. Esconda ele sobre pontos baixos, tá? Ok. Aqui agora é a separação. Essas duas pipocas é do primeiro laço, agora nós vamos fazer o segundo laço. Para isso, vamos trabalhar 9 bloquinhos, 2 correntes, pula 2 pontos de base, 1 ponto alto, 9 bloquinhos. Ok, trabalhei então por 9 bloquinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui o de número 9, eu vou finalizar com o rosa escuro. Então, eu faço aqui, ó, meu último pontinho alto e reservo o fio sem finalizar. Agora, a gente volta com esse fio aqui, mais escuro, você alinha ele aqui, ó, na altura aqui, ó, acima do ponto alto, tá? E aí, você vai trazê-lo, tá? Ajusta bem para ele não repuxar e nem ficar muito frouxo. Traz ele e finaliza esse ponto alto. Aí, você vai olhar. Se ele ficar muito frouxo, você dá uma puxadinha. Se ele ficar largo, você puxa aqui na alça, tá? E aí, você vai fazer uma laçada e vai conduzir o fio rosa clara aqui, ó. E vai trabalhar aqui a primeira pipoca desse segundo laço. 4 e 5. Finaliza. Um baixíssimo e uma corrente, faz o ponto alto de base e vem para aqui, ó, a segunda pipoca, é o mesmo esquema. 5 pontos, porém, como vai ser a segunda pipoca, o quinto ponto a gente finaliza com rosa claro. Ó, quinto ponto, ignoro o fio rosa escuro, trago o fio rosa claro, finalizo o quinto ponto, vem no primeiro e termina normalmente a sua pipoca. Faz o ponto alto, a correntinha, né? O ponto alto de base. Olha,
a gente repetiu essa sequência aqui desse lado. E vamos trabalhar. Aonde tem ponto baixo é bloquinho. Ignora o fio rosa aqui atrás, para depois a gente fazer o mesmo esquema. Aqui nós temos uma separação de 4 blocos, então vamos lá. Cheguei aqui no último bloco, não finalizo, né, o meu quarto bloco, eu sempre finalizo com o rosa, então, novamente, você vai buscar esse fio rosa aqui atrás, na altura do seu ponto aqui, ó, e vai finalizar esse ponto. Olha se não tá repuxando, deixa ele bem esticadinho. E aí, volta pra base, trabalhe sobre o fio rosa claro, vai conduzindo ele, e aqui você vai adicionar as suas 2 pipoquinhas, certo, pessoal? Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Feito aqui o seu 5º ponto alto, não finaliza, ignora o fio rosa escuro, agora volta com o fio rosa claro. Vem aqui, ó, no primeiro ponto alto da pipoca e finaliza. Agora, você ignora novamente esse fio rosa lá atrás do seu trabalho, não o conduza, tá? Vem no próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. E assim até o final da carreira. Chegando no finalzinho da sua carreira, feitos 5 bloquinhos, você vai trabalhar os 4 pontos altos finais e virar o seu trabalho. Certo, pessoal? Olha, assim vai ficando, ó. Vocês estão vendo que tem 2 pipoquinhas, né? Desse lado e 2 desse lado. Aqui é um laço e aqui é outro, tá? Então, ó, você vai notar também que ficou aqui, ó, essa tirinha. E ela não vai ficar visível aqui. A gente vai trabalhar sobre ela com a carreirinha de ponto baixo e ela vai ficar bem discreta, tá? E ela não pode estar apertada, tá bom, gente? Senão vai repuxar o seu tapete. E ele já repuxa por si só, né, por ser telinha, mas a gente tem que ir adaptando certinho. Agora, vamos para a próxima carreira. Aqui na próxima carreira, nós vamos virar a peça para o lado avesso. E nós vamos fazer aqui, ó, ponto baixo, eu já fiz a correntinha para virar, tá? Ponto baixo sobre cada pontinho de base. E aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Ponto baixo dentro da argola são 2 e um ponto baixo sobre o ponto alto. Chegou aqui, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo aqui no ponto alto. Temos aqui essas 2 pipocas, vamos fazer da mesma forma. 2 pontos baixos, vem aqui, ó, no ponto de base. Agora, gente, nós vamos conduzir esse fio rosa. Lembra que ele ficou na espera? Vamos conduzir ele até outro lado do trabalho, ó. Então, você põe aqui em cima, ó. Aqui, ó, eu tenho que colocar um ponto baixo, bem no pontinho de base. Coloco um ponto baixo, 2 correntes. Aqui no meio, eu tenho um ponto que separa uma pipoca da outra. Eu já trago o fio rosa acima, ó, e faço um ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas, venho no ponto de base, um ponto baixo. E aqui, eu vou trabalhar sobre esses 4 bloquinhos, fazendo ponto baixo e automaticamente conduzindo esses 2 fios, ó. Entra aqui, faço 1, 2, venho no ponto alto também. 1 e 2, vem no ponto alto também. Tá vendo? Não tem segredo. Você vai conduzir pra gente voltar à próxima carreira preenchendo as alcinhas que nós fizermos agora, as argolinhas, tá? Chegou aqui no ponto alto, ó, faz o último pontinho baixo. Olha, a gente trabalhou, escondeu o fio. Aqui na frente, ele aparece, mas é bem pouquinho, tá vendo? É bem pouquinho, tá? Fica muito bonito o trabalho e ele fica conduzido esse fio aqui, certo? Caso você não queira que ele fique aparecendo, você pode estar arrematando a cada carreira, mas olha
haja arremate, tá bom? Então, beleza. Aqui, eu cheguei aqui na segunda, as duas, né? Segunda pipoquinha, eu vou fazer 2 correntes. Vem aqui, ó, entre uma pipoca e outra tem o ponto alto, eu faço um ponto baixo. 2 correntes, vamos conduzindo o fio, tá? Aqui está o meu ponto alto de base, eu puxo essa laçadinha pra cá, entro e faço um ponto baixo. E agora eu tenho a terceira. Novamente, 2 correntes e um ponto baixo. Esse fio que tá transpassando aqui, quando eu voltar, eu vou escondê-lo também, tá? Agora aqui, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos com ponto baixo. Chegamos aqui, ó, trabalhei pelos 7 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui nesse último, eu vou fazer, então, vamos lá, 2 correntinhas, vem aqui no pontinho de base, um ponto baixo, 2 correntes, vem aqui no ponto de base, 2 pontos baixos. 2 correntinhas, e aqui após a última pipoca, um ponto baixo. Então, tínhamos 2, agora temos 3 alcinhas, que são para as 3 pipocas, tá? E aqui, nesse intervalo, continuo trabalhando ponto baixo para cada um de base, inclusive das correntinhas são 2. Escondendo o fio rosa, que nós temos que levar ele até o final da carreira. Agora, aqui no final, são 4 blocos, né? Eu faço aqui, ó, ponto baixo, certo? E bora lá para as argolinhas novamente. A primeira, a segunda, trago o fio rosa junto. E agora aqui a terceira. Terminei a terceira, ó, deixa esse fio rosa aqui e vamos finalizar a carreira fazendo ponto baixo normal, tá? 2 dentro do bloquinho e um no ponto alto. Ok, pessoal, finalizei aqui. Agora, para voltar, eu vou virar o trabalho. Então, você observou que a gente ficamos com 3 alcinhas em cima das 2 pipoquinhas que a gente já tinha trabalhado, tá? Ó, ficou a terceira pra cá, pra fora das 2, tá vendo, ó? A terceira. 1, 2 e 3. Mesma coisa na outra. Viramos a peça, então, a gente vai fazer agora, ó, um ponto baixo no mesmo lugar, suba 2 correntinhas. E os 4 pontos, contando com as correntinhas iniciais. Certo? Fica assim. Agora, nós vamos, né, trabalhar sobre esses bloquinhos. Eu tô pegando firme com vocês aqui no começo, mas vai chegar uma hora que eu nem vou precisar mais fazer essa parte junto com vocês. Que é só vocês decorar. Aonde tem ponto baixo, vai ser sempre bloco. A única parte que vai ser pipoca é quando a gente fizer as 2 alcinhas. Então, a gente vai economizar tempo se vocês decorarem essa parte. Aqui é ponto baixo, 2 correntes, tá? Pula 2 de base, um ponto alto. Vamos lá, então. Cheguei aqui na última, tá? Tá vendo, ó, no último bloquinho, eu trabalhei 1, 2, 3, no quarto, a gente vai se preparar para trocar a cor do fio, tá? Então, você vai fazer aqui um ponto alto inacabado, baixa o seu fio rosa para a base e busca o rosa escuro, tá? E aqui você já finaliza esse ponto, e aqui na argolinha de 2 correntes, vamos iniciar a pipoca. Procura passar para esconder esse fio que a gente trouxe, ó. Passa por baixo, tá?
E vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos finalizar essa pipoca. Pega no primeiro ponto alto dentro da argola, puxa, finaliza e faz uma correntinha. Ponto alto de base, não pode esquecer. Ele também está conduzindo o fio, ó. Se você olhar, tem um fiozinho rosa aqui dentro. Passa por debaixo desse fiozinho rosa, aí você vai estar escondendo ele mais ainda. Segunda argolinha. Vamos repetir, então, uma pipoca para cada argolinha dessa. Ok, chegamos aqui na terceira pipoca. Lembra que quando a gente termina uma pipoca, a gente não finaliza com rosa escura, a gente finaliza com o mais claro? Porque aqui a gente vai voltar com rosa clara, então é outra coisa que você tem que decorar. Acabou as casinhas de pipoca, então a última você tem que finalizar com a outra cor, com rosa claro. Então, deixa esse rosa lá atrás, ó, busca o rosa claro, finaliza essa última pipoca, ó. Pula o ponto alto de base, vem no da argola e finaliza, tá bom? Se você seguir essa sequência, sempre vai dar certo. Aqui eu vou deixar o fio solto. Agora, nós temos aqui, ó, pontos baixos. Então, é só você seguir 2 correntes, pula 2 pontos de base e vem trabalhando o ponto alto. Lembrando que o nosso fiozinho pink, ele tá aqui. Eu vou chamar esse de pink e esse de rosa, para não confundir a cabeça de vocês, tá? Eu deixo ele lá atrás e só busco ele quando eu for fazer a pipoca, ó. Cheguei aqui, ó, no último bloquinho, eu não finalizo. Igual eu fiz aqui, ó, eu não finalizo. Eu apenas deixo o fio rosa e busco o pink. Alongo ele para não repuxar. Passo aqui nas 2 laçadinhas, vejo se não está apertando. E venho trabalhar aqui, ó, na minha primeira argola, as minhas pipoquinhas. Então, da mesma forma que a gente trabalhou 3 pipocas aqui desse lado, você vai fazer desse lado aqui também, tá? Do mesmo jeitinho que eu expliquei pra vocês. Conduzindo o fio rosa claro, tá? Não esqueça. Chegando na terceira pipoquinha, eu vou buscar o meu fio rosa claro, deixo o pink pra trás, finalizo certinho aqui a minha pipoca. Travo e faço uma correntinha e venho aqui fazer o ponto alto de base. Aqui eu terminei novamente mais o grupinho de 3 pipocas. Aqui é um laço, o início de um laço. Agora, eu tenho que caminhar tudo aqui para fazer o do segundo laço, que é o mesmo esquema que fizemos aqui. Então, você sabe que aonde tem pontos baixos, você apenas vai fazer bloquinhos, tá? Retinho aqui, ó, tudo certinho. E o seu fio pink, você vai levar ele atrás da peça. Deixa eu fazer aqui, para eu mostrar e vocês não ficarem perdidas, ó. Vai fazendo bloquinhos. Certo? Chegou aqui, ó, nesse último bloquinho, você vai fazer um ponto alto sem finalizar. E agora, você vai trazer de novo o seu fio pink. Alinha a peça, ó. Traga ele aqui. Tá vendo? Não pode puxar muito. E aí, ó, você olha pra ver se ele não está repuxando aqui, ó. Que não pode. Tem que ficar reto assim, ó. Não fechando a peça. E vai trabalhar novamente as suas 3 pipocas da mesma forma que eu ensinei vocês ali daquele lado, tá? Você vai fazer as 3 pipoquinhas, aí você vai trocar o fio, vai trabalhar os pontos de intervalo, exatamente como aqui, ó, 4 bloquinhos, e vai iniciar o segundo desenho. Iniciou o segundo desenho, você vai completar com bloquinhos e os 4 pontos altos finais, tá?
Mesma coisa, não tem necessidade de eu repetir aqui o segundo desenho. Ok, pessoal, cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz exatamente como eu fiz desse lado, eu concluí aqui, tá? E quando eu terminei aqui, ó, de usar o meu fio pink, eu apenas deixei, não levei ele até o final da carreira, tá? Então, agora a gente vai vir com uma carreira de ponto baixo novamente para preparar para a próxima carreira. Então, a gente sabe que uma é preparação e a outra é desenho, tá? Então, a gente faz uma correntinha para virar, porque aqui nós vamos acrescentar ponto baixo. Então, a gente faz 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos da lateral da nossa peça. Aqui nós fizemos 3 pipoquinhas e ficamos com 4 pontos de base. Então, você vai trabalhar agora por 3 bloquinhos. Então, vamos lá, o segundo. E agora o terceiro bloquinho, fazendo ponto baixo. Aqui no último, um ponto baixo, tá? Aqui nós vamos fazer argolinhas. E aí, deixa eu só arrumar esse fio aqui, que às vezes ele enrola, né? Aí a gente tem que ficar tirando. Aqui nós vamos fazer 2 correntes. Pula, né? Vem aqui, ó, no ponto alto e um ponto baixo. 2 correntes, agora vamos levar esse fio de volta. Vem aqui, ó, no ponto de base, um ponto baixo. Vamos ficar com 4 argolinhas para 4 pipocas, ó. 1, 2, e agora aqui a última. Já traga esse fio aqui pra cima, para a gente esconder eles. Olha, tínhamos 3 pipocas, agora ficamos com 3. Aumentou uma aqui na lateral, tá? Aqui no meio vai continuar 4 bloquinhos. Então, a gente vem trabalhar aqui, ó, a vez de pontos baixos. E vai escondendo esses 2 fios sem medo, tá? Vai, coloca ele aqui em cima do ponto, ó, e faz o ponto baixo sobre ele. Ele fica um pouco visível mesmo, gente, não dá pra ficar totalmente escondido. Mas, se você fizer bem certinho, vai ficar um trabalho muito bonito. Ó, e aqui, ó, no ponto de base. Cheguei aqui nas pipocas. Trago o fio rosa, então, eu vou fazer novamente. 2 correntes, venho no ponto de base, uma argola. 2 correntes, ponto de base, uma argola. 2 correntes, ponto de base. Não esqueça de erguer sempre o fio rosa para trabalhar pegando por debaixo dele. Aqui, são 4 pipocas agora, lembra? Então, tem que adicionar aqui a quarta. 2 correntes, um ponto baixo. Então, eu fiquei com 4 laçadas, exatamente como aqui no início. Aqui no meio não tem aumento, ela tá abrindo desse lado, ó, pelo lado de fora do laço. Fiz o aumento do primeiro laço, agora eu vou para o segundo, que é o mesmo esquema, só que eu tenho essa divisão. E essa divisão eu vou trabalhar pontos baixos, escondendo o meu fio. Vou chegar até ali com vocês, para vocês darem sequência sem mim, mas eu vou dar o início, né, para conduzir vocês. Vamos lá, até faltar um bloquinho. Então, aqui. Trabalhei por 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Percebe-se que conforme vai abrindo aqui o desenho do laço, vai diminuindo aqui também, tá? Aqui eu tenho que fazer a minha 2 correntinhas e deixar aqui a alcinha pronta para a pipoca. 2 correntinhas e conduzindo esse fio rosa, tá, gente? Não deixe ele para trás agora, vai levando. 2 correntinhas e aqui o pontinho de base. Ficou com 4 laçadas? Volta a trabalhar pontos baixos sobre esses 4 bloquinhos aqui do centro. Terminou, vai trabalhar as 4 laçadinhas aqui e o seu fio rosa, ele vai parar aqui, tá? Ele vai parar aqui e você vai dar sequência com o rosa claro. O pink, né? O pink vai parar aqui. Ok, chegando aqui no final da carreira, ó. Fiz aqui as minhas 4 argolas, deixei o fio rosa, virei o trabalho e fiz aqui os 4 pontos da lateral.
E agora, a gente vira, né, a peça pra gente seguir aqui adiante agora. Então, pessoal, agora a gente vai fazer bloquinhos e preencher pipoca onde for necessário. Então, é bem simples. Fez os 4 pontos da lateral, 2 correntinhas e vai trabalhando. Você tá vendo que aqui tem pontos baixos. Então, aonde tem pontos baixos, eu faço bloquinho. Tenho só 3 bloquinhos nessa lateral, lá no final também, tá? Dá uma laçada, vem aqui no primeiro ponto, não finaliza. Deixa o seu fio, né? O fio rosa vem pra frente, busca o pink aqui atrás. Finaliza o ponto, e aqui nós temos as 3 alcinhas. E vai iniciar novamente, trabalhando a sua pipoca. Nós temos aqui 4 alcinhas de 2 correntes, então, a gente vai fazer 4 pipocas. Chegamos aqui na 4ª pipoquinha. A gente finaliza com fio rosa. Bem certinho. E agora, voltamos com o fio rosa, né? Então, você deixa o pink lá atrás. Faz aqui uma corrente e o ponto alto de base. Ficando assim. Agora, temos 4 pipoquinhas. Aqui, nós vamos para esse lado fazer a outra ponta do laço. Isso aqui é a ponta do laço, tipo aquela fitinha que fica para baixo. 2 correntes, e aqui, como temos pontos baixos, vamos colocar aqui os 4 bloquinhos. Chegou aqui para finalizar o 4º bloquinho, você vai passar o fio rosa para frente e buscar o fio pink, que tá atrás. Alinha ele para não repuxar, finaliza o ponto, tá? E novamente, você vai fazer a sequência das 4 pipoquinhas. Opa! Da mesma forma que fizemos desse lado. Finalizando aqui a 4ª pipoca, busco o fio rosa. E deixo o fio rosa escuro, né, o pink, para trás. Mesmo esqueminha. Esse fio vai ficar solto aqui atrás, até que eu venha na próxima pipoquinha e eu trago ele pra junto do ponto, tá? Então, aqui temos pontos baixos, você vai trabalhar toda essa parte com bloquinho. Chegando aqui, nós ficamos, então, no total de 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, mas aqui no de número 5, eu tenho que finalizar com o pink. Então, novamente, eu vou buscar o fio rosa pra frente e o pink que está aqui atrás, eu alinho para que ele não repuxe, olho bem. E vou dar sequência às minhas 4 pipoquinhas novamente. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa carreira, mas o que acabamos de fazer aqui, você vai repetir desse lado, tá? E lembre-se de deixar aqui um pouquinho frouxinho pra gente esconder na próxima carreira. Certo, pessoal? Trabalhei até o finalzinho da minha carreira. Olha, vou virar aqui, ó, já fiz os 4 pontos baixos da lateral. E deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês, ó. Aqui tá os fiozinhos do rosa. E aqui, ó, fiz meu último ponto pipoca e deixei o fio aqui, eu não levo ele até o fim, tá? Então, aqui eu fiz os 4 pontinhos baixos e aqui eu tenho 3 pontos de base. Eu vou trabalhar pontos baixos nos 3. Certo? Aqui eu fiz pontos baixos sobre os 3, e agora eu tenho aqui 4 pipocas, eu vou utilizar apenas 3, então eu vou diminuir uma, tá? Então, essa daqui, ó, eu não vou fazer pipoca nela. Vou levar esse fio rosa aqui pra cima. Eu vou fazer, ó, um ponto baixo,
dentro, aqui, ó, passando nesse espacinho da pipoca, e um ponto baixo aqui, tá? Você pode pegar nos dois intervalos, um aqui, outro aqui, ou um em cima da pipoca, o que for melhor pra você, tá? E já vamos levar esse fio rosa pra lá. Então, ficou 2 pontos baixos dentro, né, aqui no intervalo da pipoca, e agora você vai adicionar o ponto baixo do ponto alto, certo? 2 correntes, e agora sim, ó, vem na ponto de base, um ponto baixo. 2 correntes, pula a pipoca, vem no ponto de base, um ponto baixo. A gente tinha 4 pipocas na carreira anterior, essa vai ser somente 3, tá? Trago o fio rosa pink pra cima e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, aqui que era a quarta, ó, eu fiz ponto baixo nela, ok? E eu vou fazer isso em todos esses desenhos. Enquanto eu não estou no desenho, eu tô fazendo ponto baixo. Então, eu vou escondendo meus 2 fios pink, que eu tenho que levar esse fio lá pro começo do tapete novamente. Então, eu venho. E agora, ó, aqui eu não mexo em nada, continua os 4 bloquinhos, no meio do laço. Agora, aqui, venho no ponto de base, um ponto baixo, 2 correntes, ponto de base. 2 correntes, ponto de base, 2 correntes e ponto de base. A última, eu trabalho ponto baixo, ó. Entro, faço 1, 2, e aqui o de base, que eu já fiz o de base desse lado, né? Certo? Então, eu fiquei novamente com 1, 2, 3 argolas. Você vai notar, gente, que a diminuição, ela é de fora pra dentro. Então, aqui é um laço, aqui é outro. Então, se concentra no primeiro. Nós diminuímos a primeira pipoquinha, ó, de fora para dentro, tá? Aqui continua do mesmo jeito. Então, ficou essas 3 argolinhas aqui em cima, tá? Aqui nós vamos trabalhar da mesma forma. Vamos seguir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos com pontos baixos. Certo, 5 bloquinhos. Agora, eu tenho aqui a pipoca, vou fazer a minha diminuição, que é um ponto baixo, mais um, e um ponto baixo de base. Aí, agora sim, como eu tô diminuindo de fora pra dentro, agora sim eu começo a fazer a minha argolinha pra ficar com 3 pontinhos de base. E nós vamos fazer dessa forma até o final da nossa carreira, tá? Reproduzindo o que fizemos desse lado, nesse daqui.